Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Eu sou o seminarista Wagner e quero compartilhar com os meus irmãos uma palavra da parte de Deus que o Senhor tem ministrado há algum tempo em meu coração. E essa palavra ela se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, no verso 13 ao 16. Essa palavra ela está inclusa dentro do famoso Sermão do Monte, onde a gente vê o Senhor ministrando, ensinando, passando diversos conceitos éticos, falando sobre a bem-aventurança, ou seja, aqueles que são felizes. Meu irmão, para a gente alcançar a verdadeira felicidade, devemos ser obedientes à palavra de Deus e seguir a sua vontade. Assim a gente vai evitar diversas frustrações na nossa vida, se realmente a gente for obediente e ouvir a palavra de Deus. Mas nesta noite eu quero falar sobre dois aspectos dentro dessa palavra que muito tocou ao meu coração, que é ser sal da terra e luz do mundo. Então vamos ler a palavra do Senhor. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Então, nesta primeira parte, eu vejo que o Senhor ele nos chama para algo novo. É o ser sal da terra, é sair da nossa zona de conforto e começar a expor certas coisas que o Senhor espera da sua igreja, espera de nós, a igreja do Senhor. Quando eu comecei a estudar sobre o sal, eu vi que na simbologia daquela época, naquela cultura, o sal ele tinha 3 aspectos, que é o aspecto de pureza, o aspecto de conservação e o aspecto de trazer o sabor, o verdadeiro sabor daquelas coisas, ou seja, o tempero. E nesse primeiro aspecto de pureza, eu vejo o seguinte: o Senhor ele quer nos chamar, ele nos trata a viver uma vida de santidade, porque não tem como, irmãos, sermos puros se não buscarmos a santidade no Senhor. E a santidade do Senhor na nossa vida, ela só vem se verdadeiramente mergulharmos cada vez mais profundos em águas profundas na palavra do Senhor. É viver um verdadeiro evangelho, não de comodismo, de viver sentado num banco, apenas se alimentando e não querer meter a mão no arado e viver a obra de Deus. E viver na sua totalidade a obra de Deus. Para vivermos em santidade, é necessário relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus ele só vai vir nas nossas vidas através de busca, através de consagração, através de profundidade no Senhor. Mas precisamos nos ater para uma coisa. Quando traçamos na nossa vida um plano de salvação segundo este plano do Senhor, este plano não nos isenta de errar durante o caminho, de falhar, de infelizmente pecar. Precisamos ser coerentes, meus irmãos, e saber que em algum momento da nossa vida vamos nos sentir mais tristes, vamos talvez errar, falhar com alguém, mas precisamos olhar para o alto, para o Senhor, porque a palavra mesmo diz: olharei para o monte de onde vem o meu socorro, e o meu socorro vem do Senhor. Então, nesses momentos de fraqueza, devemos buscar, clamar ao Senhor. Mas esses momentos, Ele não pode tirar de nós essa essência de pureza, de santidade. Dou um exemplo dentro da Bíblia. Um homem a qual o próprio Senhor testificou sobre a vida dele, que foi Davi. Deus deu testemunho de Davi, dizendo que Davi era um homem
segundo o seu próprio coração, o coração de Deus. Mas espera aí, Davi foi um homem que cometeu diversos erros, mas nós não estamos aqui para apontar o erro de Davi. Nós não estamos aqui para apontar o erro de ninguém, mas queremos enxergar o melhor em cada pessoa, assim como o Senhor Jesus Cristo enxergou em Davi. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi buscou santificação, intimidade, comunhão com Deus. Davi, quando errava, ele não tentava esconder o seu pecado, ele não ocultava o seu pecado, mas ele rapidamente corria para os pés do Senhor e verdadeiramente se arrependia dos seus pecados. Davi era um homem segundo o coração de Deus porque tinha intimidade, comunhão com Deus e não vivia na prática do pecado. E esse é o real sentido da pureza, não viver na prática do pecado, mas antes ter o seu prazer no Senhor, na presença do Senhor. E quando se fala em sal como conservante, faz um link com a pureza. Porque será que, enquanto conservante, estamos conservando a nossa própria vida na presença do Senhor, na santidade que o Senhor nos chama a viver? Ou vamos um pouco mais além, que é o que o Senhor queria ministrar para os seus discípulos nesse sermão? Será que estamos conservando a vida do nosso irmão em santidade? Será que somos um braço forte para esses irmãos, que eles podem contar conosco no momento da sua aflição? Porque se a gente vê o conservante, ele vai tornar aquilo puro para que não se estrague. Então, temos que ser assim, irmãos. Um discípulo que torna as coisas puras, que não vai trazer podridão para dentro da igreja, mas antes vai conservar a igreja em santidade, conservar a presença de Deus na nossa família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança. É difícil, irmão. Enquanto estamos em casa, às vezes temos aquele vizinho que não confessa a mesma fé que a gente e, infelizmente, colocam músicas ruins, vulgares, vizinhos implicantes. Mas é aí que temos que manifestar a essência de sal como conservante, conservar a presença de Deus, mostrar para aquele vizinho que nós vivemos uma vida em santidade. Queremos conservar ele também em santidade, mesmo que ele não reconheça que a vida dele possa estar em santidade pelo seu testemunho. Porque quando você dá bom testemunho, você desperta uma curiosidade naquela pessoa que te observa. E a todo tempo nós estamos sendo observados. A própria palavra de Deus diz que há uma nuvem de testemunha que nos cerca. O mundo espiritual está 24 horas nos observando. Mas enquanto o mundo terreno, há muito tempo da nossa vida que tem uma pessoa nos observando, seja no trabalho, seja na nossa família, seja na nossa vizinhança, sempre vai haver alguém que esteja nos observando. E qual será esse testemunho que estamos dando diante dessas pessoas? Um testemunho de pureza? Um testemunho de Cristo? Ou um testemunho de falso profeta que o próprio Sermão do Monte vai tratar lá no capítulo 7? Temos que refletir quanto a isso. E por último, mas não o menos importante, eu trato como o mais importante, é o sal quanto tempero. O tempero é que realça o sabor das coisas. E quando a gente vê um discípulo de Cristo que tem essa essência desse sal, que é temperar, a gente vê que esse discípulo ele dá um sabor melhor para a vida. Refletimos. Quando a gente come uma comida que está sem sal, ela é ruim. Um exemplo de um feijão. Irmão, já comeram feijão sem sal?
é horrível. Ou já comeram feijão salgado? É insuportável. Então, nós temos que ser esse sal na medida, que vai dar aquele verdadeiro sabor gostoso, prazeroso. Será que estamos sendo esse sal que gera sabor na vida do nosso próximo? Que gera um desejo de alegria, de viver? Mas dentro desse mesmo texto, a palavra vai nos dizer que nós não devemos ser como um sal insípido, senão seremos lançados fora e pisados pelos homens. O sal insípido, ele significa um sal sem sabor, que não tem essência nenhuma, ou seja, um sal sem graça, que não vai promover mudança, que não vai adiantar de nada. E esse sal, meu irmão, insípido, em meio ao mundo que nós vivemos, se nós não dermos bom testemunho, quanto moral, ou então quanto cristão, nós teremos um pré-julgamento falho das pessoas quanto a nós. E, infelizmente, não seremos aproveitados pela humanidade, não seremos aproveitados pela nossa liderança e seremos lançados fora, irmão. A palavra diz que será lançado fora e ser pisado pelos homens. E é assim no mundo, irmão. Se nós não tivermos serventia nenhuma, infelizmente o mundo é assim. Nós somos lançados fora e pisoteados por esses homens. Mas não seja como esse sal insípido, mas seja como um sal que dá sabor à vida. O interessante é que em Marcos 9:5 ele vai falar a mesma coisa, mas em Marcos ele vai tratar de algo que chama muita atenção, que é o adubo, o sal quanto adubo. E sabemos que o adubo, ele gera vida na planta, ele fortalece, fortifica a planta. Vamos ver aqui o que Marcos diz? Marcos 9:50 diz aqui assim: bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, ou seja, sem sabor, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmo, e paz um com os outros. Então seja esse adubo, irmão, na vida do seu próximo. Gere sabor, gere vida. E uma reflexão, olha o que Lutero diz sobre o sal. Vamos ver aqui. Olha uma reflexão de Lutero. Pois sal não é sal para si mesmo, pois não pode salgar a si mesmo, mas serve para salgar as outras coisas. Irmão, não seja crente para si mesmo. Seja crente para os outros, para Cristo. Leve esse evangelho para as outras pessoas. Sai de dentro das quatro paredes e leve esse evangelho lindo, porque ser sal para si mesmo não tem valia. Ser crente para si mesmo é mole, é fácil. Mas ser crente para a humanidade, é aí que está a maravilha do evangelho. Vamos avançar no texto? Vamos falar um pouquinho sobre a luz? Olha o que o texto diz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá a luz a todos que estão na casa. Olha que lindo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Aleluia! Cristo nos chama para ser a luz do mundo, irmão. Será que estamos sendo essa luz que tem iluminado o mundo? Temos que refletir quanto a isso. Uma breve reflexão, irmãos. Quanto à luz, o Senhor ele nos chama para ser luz, para tirar aquelas pessoas que se encontram em trevas, a qual outrora nos encontrávamos, e alguém foi esse canal de bênção para a nossa vida e nos trouxe para a luz do Evangelho.
Vamos parar para pensar o seguinte: se a gente está num ambiente claro e entra em um ambiente escuro, logo no começo a gente se sente perdido, meio sem noção de espaço. Mas ao decorrer do tempo, vai se passando alguns minutos, a gente começa a acostumar com aquele ambiente escuro. Pare e pensa, você sai de um quarto que está com a luz acesa e passa para a sala ou a cozinha que está muito escuro, nós não conseguimos enxergar nada. Mas se ficarmos ali durante 1 minuto, um pouquinho mais, a gente já começa a enxergar com um pouco mais de facilidade dentro daquele ambiente totalmente escuro. Mas o que isso tem a ver com o texto? Vamos levar para o lado espiritual. Irmãos, nós temos que se apressar a ser luz de Cristo. Por quê? Porque pessoas que se encontravam na luz do Evangelho, infelizmente, ao decorrer do caminho, tropeçaram e caíram. E nós temos que estender o braço para ajudar e levantar essas pessoas. Ou até mesmo pessoas que nunca conheceram o Evangelho e se encontram em trevas. Mas o que você ainda quer falar quanto a um ambiente que estava claro e agora a pessoa estava em escuridão e se acostumou? Irmão, é assim no mundo espiritual. Se a gente se afasta da luz de Cristo, no começo ficamos desesperados, no começo se sentimos deprimidos, mas o mundo ele vai nos atraindo, o mundo vai nos oferecendo coisas que vai fortalecer a nossa carne, enfraquecer o nosso espírito, e daqui a pouco vamos estar acostumados naquele ambiente de escuridão, longe da presença do Senhor. E quantos nessa noite se encontram nessa situação que outrora estava vivendo no caminho do Senhor, desfrutando da luz de Cristo, mas por um deslize se afastou e agora se encontra nas trevas, na escuridão e acha tudo normal e consegue viver longe dessa luz de Cristo porque está se acostumando num ambiente de trevas, porque está alimentando a sua carne. Mas, irmãos, nesta noite receba uma palavra de Deus, porque a luz de Cristo hoje entra nas nossas vidas para nos erguer, nos fortalecer. Então vamos nos levantar, a igreja de Cristo, e ser essa luz que vai até em meio às trevas para arrancar essa pessoa do comodismo de estar afastado da presença do Senhor. Seja a luz de Cristo. Eu fiz uma pequena analogia enquanto alguns tipos de luz que hoje nós podemos comparar com a vida de alguns cristãos. A gente vê aquela lâmpada de 60, que é uma lâmpada bem fraquinha, que tem a dificuldade de iluminar a sua própria área. Mas espera aí, o que isso tem a ver? Irmãos, existem crentes dentro da igreja que estão tão fracos, que têm dificuldade de iluminar a sua própria vida com a luz de Cristo. E nós estamos cegos enquanto a esses, não conseguimos enxergar essas pessoas. Então, vamos refletir, não sejamos como esses crentes, com uma luz fraca, mesquinha, que tem dificuldade de iluminar a sua própria vida com a luz de Cristo. Mas também não vamos julgar esses irmãos. Vamos ser sal de Cristo e salgar a vida dele para que ele se fortaleça e seja como uma luz de refletor, que tem uma amplitude, que consegue iluminar uma área maior. É assim que o Senhor, Ele também nos chama a ser, com uma luz forte, que não ilumina somente a sua própria área, mas ilumina todo ao seu redor. O Senhor não nos chama para viver um evangelho de egoísmo, a qual vamos, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, como aquele velho ditado, farinha pouca meu pirão primeiro. Não!
O Senhor não nos chama a ser essa luz. A luz que o Senhor nos chama é uma luz além de ser uma simples luz de 60 ou um belo refletor que ilumina bastante coisa, como aquele refletor de um campo de futebol que ilumina toda aquela área. Mas o Senhor também não nos chama a ser esse tipo de luz. Uma luz que a gente consegue parar para pensar um pouquinho, que o Senhor possa nos chamar a ser, que a gente pode assim comparar, é como a luz do sol. Meu irmão, é esse nível que o Senhor está nos chamando. Nossa, mas isso é muito, mas é isso que o Senhor nos chama a ser. É como a luz do sol, porque não tem como esconder essa luz de Cristo. O Senhor mesmo nos fala na sua palavra. É impossível esconder uma luz. É impossível esconder a luz de Cristo. A luz, quando ela é acesa dentro da casa, o texto nos diz isso, ela ilumina todos, não somente a mim, não somente a um, mas o texto diz que ilumina todos quantos estão naquele ambiente. E é assim a luz do sol. Ilumina toda a terra. É esse o poder que a luz do sol tem. Mas algo além que o poder da luz do sol tem é que mesmo em dias nublados, mesmo em dias difíceis, ele não perde a sua essência. O sol ilumina a terra, e mesmo em dias nublados. A luz do sol transpassa toda aquela dificuldade, aquelas nuvens escuras, simplesmente para iluminar o nosso dia. Então seja assim, discípulo de Cristo. Transpassa todos os momentos difíceis da sua vida para iluminar a vida do seu irmão. Porque há vidas dependendo, necessitando do teu testemunho de perseverança, de santidade em meio à dificuldade. É o teu testemunho que pode tirar um irmão do abismo, que pode tirar um irmão das trevas. É essa luz que o Senhor nos chama a ser. É essa luz, a luz que passa diversas barreiras. E para finalizar esse raciocínio, eu quero ler em Provérbios 4, versículo 18. Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Provérbios 4, versículo 18, quanto à luz que o Senhor nos chama a ser. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Irmão, não desista em meio às dificuldades, porque o Senhor vai te aperfeiçoar em meio às dificuldades, até um dia nós sermos luz perfeita diante dos olhos do Senhor. Então que essa palavra, ela possa fazer morada no seu coração e você se levantar do seu lugar e ser o sal de Cristo e a luz do Senhor Jesus Cristo para salgar a terra e iluminar o mundo. Receba essa palavra de Deus em nome de Jesus para a sua vida. Amém.